o seminário Financiar para Destravar abre as aulas do Programa de Formação em Captação de Recursos e Gestão da Fiocruz. Esse diálogo parte do entendimento de que favelas são celeiros de empreendedorismo e negócios de impactos. Contudo, o acesso ao financiamento para organizações atuantes nesses territórios não é simples. Segundo o estudo Periferias e Filantropia, as barreiras de acesso aos recursos no Brasil, da iniciativa PIPA, 95% das organizações que atuam em regiões periféricas relatam dificuldades em obter financiamento para seus projetos, o que, naturalmente, as impossibilita de estarem no centro das estratégias de transformação social de seus territórios. Para debater esse tema, temos aqui ao palco o secretário nacional de Periferias do Ministério da Cultura, Guilherme Simões. Das cidades, Guilherme Simões. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo. E a coordenadora de conhecimento no grupo de institutos, fundações e empresas, Patrícia Conrad, por favor. Para fazer perguntas para os nossos convidados, basta acessar o QR Code que vai aparecer no telão, ali, na lateral, ou pedir ajuda para a equipe de produção presente no auditório. Bom debate para nós. Bom, como o Juliano disse, régua altíssima para a gente começar esse processo formativo. Porque, de fato, é um grande privilégio poder contar aqui com a presença do Guilherme, da Tereza e da Patrícia, representando o grupo de institutos e fundações empresariais. E a discussão central que a gente quer propor na rodada de hoje é sobre aquilo que, de certa maneira, motivou a própria concepção da formação, que é o não acesso ao financiamento. Porque recursos existem. A gente não está falando da falta de recursos. A grande questão é que, quando a gente olha para o conjunto dos recursos existentes, a gente percebe que eles são expressivos, como alguns desses números aqui. Se a gente olhar, por exemplo, para o que foi o investimento social privado, que é essa sigla aqui. Ou seja, é o recurso que vem, basicamente, da iniciativa privada, seja por meio das empresas ou por meio das fundações. 4,8 bi em 2020, sendo 2,2 de destinação direta. Então, aquilo que foi de uma fundação para uma organização terceira, não foi para a sua própria fundação. Se você olha para as transferências voluntárias por diversos instrumentos da União, 9,6. Se você olha para a Rouanet, 2,2. Para o ISS da Cultura no Rio de Janeiro, para fazer uma contextualização local, em 2024, 70 milhões. Segundo o IDES, o mapa da doação individual, 12,8 bilhões, que, inclusive, coloca ali um pouco em xeque aquela percepção de que não há uma cultura de doação no Brasil. Não é bem assim. Claro que a gente pode discutir bastante sobre isso, mas o fato é, há uma pujança em relação à destinação de recursos por diferentes fontes. Só que, quando a gente olha para um relatório muito interessante da PIPA, da iniciativa PIPA, eles trazem alguns dados sobre como é que esse recurso chega ou não chega até a ponta, como um dos colegas aqui da mesa introdutória trouxe na sua fala. Ou seja, você tem muita potência criativa, você tem mais do que comprovação de que um recebido se transforma em 3 ou 4, só que, no dia a dia, o acesso a esse recurso ele é muito difícil. E alguns dados interessantes que a iniciativa PIPA traz é que, por exemplo, 95% das organizações sociais mapeadas na relatoria que eles fizeram dizem que têm dificuldade ao financiamento. Fazendo aqui um bate-bola muito rapidinho, das organizações da sociedade civil que estão presentes aqui. Quantos aqui podem dizer que, para poder acessar um recurso,
tem dificuldade? Levanta a mão, só para a gente ter uma enquete. Você vê que é majoritário. 72% sobrevivem com orçamento anual entre 25 a 100 mil reais, o que faz, naturalmente, com que 89% dessas lideranças façam outras coisas para poder manter a sua dinâmica de sobrevivência do dia a dia. Então, o ponto é, se há recursos, por que é tão difícil acessá-los? Então, essa é a proposição desse debate, dessa discussão, e a gente vai ter aqui a oportunidade de ouvir o BNDES, que acredito que talvez, se não a totalidade do auditório, boa parte do auditório sabe que tem entrado com muita força como um ente alavancador dessa agenda voltada para o investimento nas periferias. Vamos ouvir a Secretaria Nacional de Periferias, que é uma secretaria recém-criada e que tem feito agendas estruturantes e super importantes, e vamos ouvir também a visão e a percepção do grupo de empresas, de institutos e fundações empresariais, que é o GIF, que nos traz essa perspectiva de como é que o segundo setor dialoga ou enxerga o apoio ao terceiro setor, a quem nós representamos aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela agenda, pela disponibilidade da discussão que a gente vai ter aqui. Eu quero convidar a Patrícia para abrir essa fala, para abrir sua apresentação. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Está funcionando? Todo mundo me escuta? Bom dia a todas, todos e todes, né? Gostaria de agradecer muito o convite, essa oportunidade, a possibilidade de estar aqui com vocês. É uma honra enorme, né, poder fazer parte. Eu espero que seja só o início, né, de um trabalho conjunto. Eu vou querer, por favor. Obrigada. De um trabalho conjunto, eu acho que realmente, né, como eu vou trazer aqui na minha fala, a gente sabe que tem entraves bastante grandes ainda quando a gente fala do investimento social privado e da filantropia institucionalizada no Brasil, né, para repassar os recursos para as organizações da sociedade civil, para as organizações nos territórios, e a gente vem, enquanto organização associativa, que é o GIF, a gente vem tentando mudar, né, essa perspectiva do fazer do investimento social privado e da filantropia no Brasil. Inclusive, o próprio estudo, né, que foi citado da PIPA, a gente tem feito vários trabalhos em conjunto com a PIPA. A gente lançou no ano passado um primeiro ciclo formativo para lideranças negras nos territórios, para atuar no investimento social privado e na filantropia, seja para atuar, seja para disputar recurso, né? A gente entendendo que ainda é um setor bastante elitizado, bastante branco, né? A gente faz pesquisa sobre isso, faz o censo GIF, que é um pouco sobre o que eu vou falar hoje, que mostra que os espaços de tomada de decisão, os conselhos dessas organizações ainda são majoritariamente compostos por homens e pessoas brancas, né? Então, a gente vem tentando promover essa mudança no campo, junto com organizações parceiras. Deixa eu ver se eu vou passar aqui. Então, bom, eu, né, sou a Patrícia, como fui apresentada, estou como coordenadora de conhecimento no GIF, desde 2021, então esse ano eu cumpro 4 anos de casa e venho da antropologia social e cuido dessa parte que produz dados, produz conhecimentos sobre investimento social privado e filantropia, e também, né, nessa frente de articulação para a gente tentar mover ponteiros dentro desse cenário. O GIF, ele é uma plataforma, então, de fortalecimento e qualificação do investimento social privado e da filantropia no Brasil. A gente conta hoje com cerca de 170 organizações associadas, que também, como foi dito, né, em 2022, investiu aí cerca de 4,8 bilhões de reais na filantropia institucionalizada. Esse volume, em 2020, que foi o ano da pandemia, corrigido pelo IPCA, ficou em 6,1
bilhões, né, e uma boa parte foi repassada para organizações terceiras, para organizações que estavam atuando na ponta, mas depois isso retrocede, né, esse volume diminui e acaba de novo a ter muito investimento em projeto próprio, que isso é uma discussão que a gente tem tido muito no investimento social privado e na filantropia no Brasil, que é essa característica aqui no nosso país de que as organizações ainda executam muito os seus próprios projetos. Então, elas desenham os projetos e vão implementar nos territórios, né? E o que a gente tem advogado é que, na verdade, eles precisam repassar o recurso para as organizações da sociedade civil que já estão nos territórios e que sabem dos desafios, que conhecem e que têm as suas inovações, né, e que têm as suas soluções. Então, a gente vem promovendo isso já há vários anos no GIF, e a gente vê, né, um tímido avanço, mas ainda com muita oportunidade de crescimento nesse setor. A nossa rede, ela é dividida em 4 perfis, então a gente tem em menor número as empresas mesmo, que fazem investimento social privado e filantropia por meio dos seus setores de sustentabilidade, às vezes até no marketing fica alocado, né? A gente tem as fundações e institutos empresariais, que tem uma empresa mantenedora, mas tem um CNPJ próprio. A gente tem os familiares, que são mantidos por famílias. E a gente tem os independentes, que são... Aí, dentro da categoria dos independentes, a gente tem alguns atores diferentes. A gente tem os fundos temáticos, que provavelmente muitos de vocês conheçam, né, que são fundos aí criados a partir do ano 2000 e que compõem também uma rede muito interessante de filantropia e investimento social, que é a Rede Como A, né, que são fundos temáticos como de equidade racial, como o Fundo Baobá, de direito das mulheres, justiça de gênero, como o Fundo Elas. E a gente também tem alguns hospitais filantrópicos e também algumas instituições de ensino que estão dentro dessa categoria dos independentes. E essa categoria tem crescido dentre os associados do GIF, que é algo que a gente celebra também. E a gente caracteriza esse investimento social privado, então, como esse repasse, né, de recursos voluntários. Então, a gente entende que o incentivo fiscal ele pode alavancar o investimento social privado, mas, via de regra, é recurso próprio, de forma voluntária, planejada, monitorada e sistemática para projetos sociais de interesse público. E a gente caracteriza o investidor social como aquela organização que capta recurso e repassa para terceiros, a que tem recurso próprio e executa os seus projetos, ou que tem recurso próprio e repassa para organizações da sociedade civil. E as organizações da sociedade civil são aquelas que captam para executar os seus projetos. E eu queria compartilhar, então, rapidamente com vocês alguns dados do censo do GIF. A gente faz essa pesquisa a cada 2 anos. A gente está finalizando o processo de coleta dos dados referentes ao ano de 2024. Essa que eu estou trazendo para vocês é a mais atual que a gente tem, que é com dados referentes a 2022, mas agora também já fica o convite, no fim do ano a gente lança o 2025. 2024, 2025, e a gente fez no ano passado uma pesquisa qualitativa chamada Olhares do ISP, que também foi grupos focais e entrevistas em profundidade com lideranças dos institutos e fundações para entender o que eles pensavam sobre temáticas como repasse de recurso, financiamento de organizações que não são formalizadas, né, coletivos, redes, enfim, organizações não formalizadas, essa estratégia de investimento na sua execução versus o repasse do recurso. Então, também convido vocês a conhecer, porque a gente fica entendendo um pouco mais como as organizações e as lideranças estão pensando esse campo e o que elas estão demandando, entre aspas, né, para repassar esse recurso. Então, como eu falei, né, em 2020, a gente teve aí, frente à questão da Covid, um volume muito discrepante de valor que foi repassado para as iniciativas, e isso também tem um caráter muito ambíguo, porque, de um lado, a gente comemora que foi repassado o recurso, mas, por outro, a gente também entende que foi porque as equipes dos institutos e fundações ficaram em casa, né, e quem pôde ficar exposto e na linha de frente era quem já estava no território, então é muito, né, também muito complicado. E a gente tem um avanço tímido aí do valor investido, tirando ali o volume de Covid, né, do volume investido nas 4 últimas edições em organizações terceiras. E aí foram
foram 1 bi repassado para terceiros, 838 milhões foram para organizações da sociedade civil. E quando a gente perguntou em desenvolvimento institucional, só 44 organizações fizeram apoio institucional, somando 160 milhões de recurso, né, que é um recurso ainda relativamente pequeno. 84% das organizações de investimento social privado declaram fazer algum tipo de apoio para organizações da sociedade civil, e, em número, os empresariais são os que mais declaram, né, fazer esse apoio, e também são, na rede de associados do GIF, o maior número que a gente tem. Mas, quando a gente olha para o volume de recursos, a gente vê que os independentes, né, esses fundos que eu comentei com vocês, são os que repassam em maior volume, né? E a gente tem também tentado promover muito essa integração de que, bom, se os empresariais têm uma questão burocrática, que eles não conseguem repassar o recurso, eles podem repassar para esses fundos, e esses fundos que conhecem os movimentos, que conhecem os territórios, que conhecem as organizações, os ativistas, então, façam o direcionamento desse recurso. Mas essa parceria ainda é muito incipiente no campo. Aqui é dados do censo de 2020, né, mostrando que houve uma flexibilização de recursos e um aumento de recursos repassado para as organizações, mas que tinha uma tendência de que isso não ia se manter, e realmente a gente viu que não se manteve e diminuiu. E a questão da maior transparência, da maior comunicação, foram coisas que eles indicaram que deveria se manter. Somando as organizações da sociedade civil, né, para as quais as organizações associadas ao GIF repassaram recursos, e pode ter sobreposição, porque a gente só pergunta o número, a gente não pergunta quais são as organizações, a gente chegou aí a um total de 6.762 apoios, que é um volume bastante baixo, se a gente vê em relação ao próprio mapa do IPEA, né, o mapa da ZOSC, que tem aí mais de 800 mil organizações, então ainda também bastante pequeno, ainda tem espaço para a gente crescer bastante. O apoio institucional, ele subiu 13 pontos percentuais, então tudo indica que tem mais organizações olhando para a questão do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, e a maior motivação para apoiar é justamente questão de transparência e confiabilidade. Então, a gente tem trabalhado muito também o que vem sendo chamado de filantropia baseada em confiança, que é esse estabelecimento de conexões e de rede com as organizações apoiadas, o que a gente entende que demanda, né, bastante das equipes, mas que a gente não vê muito outra forma de fazer. E a maior dificuldade apontada no apoio das organizações é a questão de monitoramento e avaliação. Então, eu acho que também, né, nesse curso e ao longo desse seminário, a gente pode atentar para esse ponto que aparece aí para 50% das organizações como um motivo para não apoio, sendo que aí também tem uma contradição, né? Porque uma série de organizações, elas exigem das organizações apoiadas que façam esse monitoramento e avaliação, mas muitas vezes nem elas fazem das suas próprias organizações, né? Então, também aí tem um espaço para a gente pensar. E aí, já finalizando, né, eu trago alguns dilemas e desafios do investimento social privado no apoio às organizações da sociedade civil. Então, a gente tem, né, essa necessidade do fortalecimento do que, por falta de uma tradução melhor no campo, a gente ainda vem chamando de grant making, né, ou o repasse de recursos, a doação de recursos versus a execução de projetos próprios. Vários pesquisadores históricos, né, que estão olhando para a filantropia no Brasil, principalmente para essa filantropia mais corporativa e também de elites no país, mostram essa questão, né, de uma diferença ideológica entre as organizações da sociedade civil e aí uma parte elitizada do investimento social privado e da filantropia. A questão de busca por direitos versus benevolência, então, cada vez mais a gente advoga por uma filantropia de justiça social, que olhe para a questão de direitos e não simplesmente como uma questão de generosidade de quem está fazendo. Como eu comentei, a filantropia baseada em confiança, e aparece muito, inclusive, nessa pesquisa que a gente fez a Olhares do ISP, essa cobrança em relação a uma profissionalização das organizações da sociedade civil. Então, de novo, eu acho que vem, né, em muito boa hora,
uma atividade formativa, né? Não que as organizações não tenham o conhecimento, a gente sabe que tem, mas tem essa exigência, por assim dizer, né, dos financiadores de uma formalização e de uma profissionalização para que possam repassar esse recurso. Né, e o que a gente vem falando e fomentando junto com os ciclos formativos que a gente faz é justamente isso. Bom, se é o que o campo está pedindo, a gente está oferecendo. E aí essa não pode mais ser a razão pela qual se está dizendo que não se faz, né, os repasses. E aqui eu deixo, então, já finalizo a minha fala e deixo esse QR Code para essa pesquisa qualitativa, né, Olhares do Investimento Social Privado, e como eu comentei também na mesma biblioteca online, que é a nossa biblioteca Sinapse, a gente tem essa pesquisa, o Censo GIF, que é a pesquisa quantitativa, para a gente entender cada vez mais como se relacionar com esse setor. É isso, muito obrigada. Obrigado. Excelente, Patrícia. Não sei quem já teve a oportunidade de ler os últimos relatórios do Censo GIF. Vale muito a pena para você poder compreender essa lógica do outro lado da mesa. Qual é a percepção que se tem do investidor social privado na sua leitura dos projetos que ele decide, por um critério de razões, escolher ou não escolher. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar, não precisa responder agora, mas acho que é para ir maturando, refletindo, enquanto os outros colegas vão falar. Tem um dado que me chama muita atenção, que você apresenta aqui, que quando você olha o percentual do recurso aportado para o desenvolvimento institucional, isso numa conta aqui de cabeça, de papel de pão, dá aproximadamente 20% do total do que foi destinado por alguma fundação, por algum instituto, para as organizações da sociedade civil. Então, você tem ali 20% aproximadamente. Só que, do outro lado, você tem como critérios que se estabelece para se decidir por um projeto ou não, a necessidade do fortalecimento daquela organização, enquanto transparência, profissionalização, estrutura. E aí você tem uma certa antítese aqui, né? Porque se, por um lado, eu digo que eu preciso disto das organizações, mas eu sou muito tímido nesse investimento para fortalecer isto que eu digo procurar, como é que o match se dá ou não se dá, e você vai, de certa maneira, perpetuando uma estrutura de uma exclusão permanente. Então, pensa sobre isso, porque essa já é uma pergunta reflexiva para a gente voltar depois, tá bom? Vou passar aqui para a Tereza, para falar sobre a agenda do BNDES, sobre como que o banco hoje tem dialogado com a questão do investimento nas periferias. Obrigado, Donádio. Bom dia, muito bom dia a todos, a todas. Uma alegria enorme estar aqui, de volta aqui numa parceria com a Fiocruz. Eu tenho uma longa história aqui de relação, amor e formação, né? Parte dos meus estudos foi dentro da Fiocruz, e uma alegria estar aqui, ter sido lembrado aqui, e o BNDES lembrado para fazer parte dessa atividade. Então, queria cumprimentar aqui o Juliano, que está conosco, o Donádio, que está coordenando esse trabalho aqui maravilhoso, e o Valcler, meu parceiro, companheiro de longa data. Cumprimentar o Richals. Falei certo, Richals? Ai, Jesus, estava com medo aqui de falar errado. E, em teu nome, aí, cumprimentar todo mundo que coordena, que montou e que colabora com o Plano Integrado de Saúde nas Favelas. A Adriana Kelly, em seu nome, aí, cumprimentar o conjunto das instituições que estão participando aqui. Depois vou te responder, tá, Adriana? E a Patrícia, que compõe aqui a mesa, e o nosso Guilherme Simões, nosso secretário nacional, parceiro aqui das ações do BNDES, porque tudo que a gente está fazendo é dentro de políticas públicas, né? Então, o BNDES é uma instituição pública, está usando parte dos seus recursos para se voltar a essa agenda de periferias e favelas, e comunidades e baixadas, né? Em cada território do Brasil, as pessoas usam uma terminologia.
Mas tudo que a gente está fazendo articulado com a política pública para não só ganhar escala, mas para convergir. E aí eu começo até falando um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, fantástica essa iniciativa da Fiocruz. Eu confesso a minha ignorância, aqui daí, que a gente está com a equipe grande aqui do BNDES, a Celina, que é a chefe de departamento, que coordena as ações do BNDES Periferias, né, o Tiago Tobias, que é assessor aqui do presidente, que tem uma longa experiência com a agenda de periferias, antes de entrar no BNDES, que nos apoia aqui, a Flávia, que é aqui da área de comunicação, tem mais gente espalhada aqui, porque nós viemos aqui em peso, porque realmente estamos assim, muito felizes com essa iniciativa. Eu acho que já teve frutos aqui, né, Donádio, que nós, aqui na antessala, eu, pelo menos, já articulei várias coisas aqui, eu acho que a gente pode pensar no futuro como nacionalizar essa iniciativa de vocês, que eu acho que é uma agenda estratégica e a gente poderia se somar aqui, já colocar aqui, o BNDES como parceiro para que a gente possa, junto com a Fiocruz, ver como que a gente pode impulsionar, dar escala e tentar trabalhar no território nacional, né, junto aqui com o Ministério das Cidades, né, a Secretaria Nacional. Eu acho que esse chamamento, né, na verdade, vocês estão fazendo todo um curso de formação, mas tem um chamamento à reflexão, né, que é o que... Acho que a provocação que vocês fazem, né, de não só quais os limites reais, né, para que a gente possa... o que impede, né, que esses recursos cheguem ao território, né, eu acho que essa é uma primeira provocação, e eu acho que uma segunda que talvez seja até mais importante, que é o que impede, na verdade, que o território faça a gestão desses próprios recursos, porque tem muito do recurso que chega ao território que está sendo gestionado por parceiros que não são do território. Eu acho que esse é o grande desafio e que, de certa forma, foi o desafio que a gente se colocou, né, Celina? Que, assim, nós não queremos o BNDES fazer projetos e ir lá entregar projetos prontos, pensados pela gente. Então, todo o esforço que a gente fez, né, e estamos nesse processo de aprender e construir, e apanhamos bastante ao longo desse 1 ano que nós estamos trabalhando, e acho que vamos apanhar bastante ainda mais, né, mas na expectativa de poder melhorar e evoluir. Então, assim, eu acho que essas duas perguntas são perguntas que organizam aqui o debate que a gente se fez na construção do BNDES Periferias. Eu vou depois aproveitar aqui parte dos meus 20 minutos para fazer um pouco de propaganda e, eventualmente, provocar vocês de usar o BNDES Periferias como um elemento, né, de o que a gente errou ou acertou aí ao longo do curso, porque vocês são potenciais instituições que a gente poderia estar financiando, né, e, portanto, o que a gente está conseguindo fazer ou não está conseguindo fazer, que é um pouco o que, né, a colega colocou aqui na abertura. Eu acho que, assim, tem uma coisa que é escuta, colocando um pouco algumas preocupações antes de falar um pouco do BNDES Periferias, mas, assim, eu acho que tem essa escuta e troca, que é um esforço que a gente vem fazendo à medida que a gente vem trabalhando, né, e eu acho que esse curso, de certa forma, nos traz essa parte, né, o que a trajetória formativa vai estar apresentando para vocês, mas vai ser um momento também de escuta, né? Imagino que para a Fiocruz, né, e a gente, se puder captar depois aquilo que vocês estiverem trazendo, né, de quais são os gargalos, quais são as dificuldades, né? No caso institucional, tanto do BNDES, imagino que a Fiocruz e parte das outras instituições, que é diferente do setor privado, tá? Nós estamos amarrados por um conjunto de normas e regras que, de fato, nos impede de fazer mais do que a gente gostaria, né? Tem muitas coisas que a gente fala assim, não, vamos tentar mudar, então, né? Por exemplo, isso. A gente, quando assumiu, a gente tinha um conjunto de regras que a gente não poderia abrir mão. Então, a gente teria a seguinte opção, não fazer, então, ficar mudando as regras, né, e fazer só 1 ano depois. A gente optou por fazer, botar o barco na rua e fazendo, apanhando. Hoje, 1 ano depois, a gente pôde já mudar um conjunto de regras, mas, assim, tem regra que a gente não consegue mudar e não está na nossa governabilidade, né? A maior parte das instituições está aí, né, do setor público, a exemplo da Fiocruz, do BNDES e tal,
tem regras e normas, Tribunal de Contas, órgãos de controle. E, no caso do banco, você ainda tem todo o regramento de ser instituição financeira, que aí sim é um inferno, né? Nem vou falar sobre isso, que a gente já desiste de começar, mas não vamos desistir, não. Vamos continuar aqui na batalha, né? O que é possível mudar? Eventualmente, inclusive, já de provocação aqui para vocês, talvez vocês chamarem as instituições de controle para falar para eles também, porque não adianta só pressionar a gente. Nós estamos sendo controlados. Então, gente, vamos falar para os tribunais de contas, vamos falar para os órgãos de controle, vamos dizer que uma coisa é financiar uma grande instituição, outra coisa é chegar na favela, na periferia, ou mesmo, né, isso vale para a agricultura familiar, né? Porque, assim, não adianta, Tereza, você tem que mudar, né? Mercadante, isso e aquilo. Bom, e a gente lá amarrado, né, e respondendo ao órgão de controle, parará. Eu tinha levantado, então, isso já fica aqui como sugestão para, eventualmente, vocês tirarem de caminhos aí para o futuro. Agora, eu ia levantar um ponto que aqui, a fala da Patrícia, eu acho que eu ia levantar, e ele talvez tenha um outro lado dele que eu não tinha pensado. Mas, assim, eu vivi, ao longo de 2023, uma agenda de CPI que envolvia não organizações de periferias urbanas, né, mas organizações que trabalhavam com o Fundo Amazônia, que mostraram assim, um peso de preconceito contra as organizações da sociedade civil gigantesca. Você tem um nível de cobrança que recai sobre pequenas instituições ou médias com um nível de representatividade altíssimo, que outros atores, né, também da sociedade civil, mas que não são periféricos e não são representantes e representativos, né, de setores populares, não vive. Às vezes recebe bilhões e não são questionados, e aqui qualquer recurso pequeno que vá para a organização da sociedade civil é um preconceito gigantesco. Então, isso é uma amarra e um problema real que a gente tem que trazer para a mesa, senão a gente não consegue superar, né, não consegue enfrentar. Mas eu não tinha me dado conta dessa questão do alinhamento ideológico que você falou, que eu acho que realmente impacta, né? Por que eu, em vez de estar baixando na periferia, com a minha agenda, com o meu modo de olhar, com a minha cultura, parará, eu vou receber de vocês, né, vou dar o dinheiro para vocês fazerem o que querem? Eu acho que isso também, né, Patrícia, eu acho que tocou num ponto bem interessante. E aí, por fim, você vê que eu listei aqui 5 coisas. A última, eu acho que envolve, de fato, necessidade de capacitação, de formação, de melhorar a gestão e tudo mais. Mas eu acho que tem um conjunto de outras questões que impactam por que o dinheiro não chega na periferia e por que não são, né, as entidades do território os principais gestores desses recursos. Bom, então, dado assim, passando um pouco meu recado para contribuir com o debate, eu queria, não sei quanto tempo que eu tenho. Quem está controlando meu tempo? 5 minutos, socorro. Então, deixa eu ver se passa aqui. Nós criamos, né, muito por iniciativa do presidente Mercadante e por um esforço dessa gestão aí, casados, né, com o presidente Lula, aquilo que ele vem puxando e tudo mais. O BNDES tem uma atuação histórica importante, envolvendo algumas ações, né, como com catadores de material reciclável, com ações envolvendo agroecologia e tudo mais, mas não tinha uma ação organizada voltada para periferias. Então, né, nessa atual gestão, a gente resolveu abrir esse grande guarda-chuva, que chama BNDES Periferias, com um conjunto de ações voltadas para, aí falando de território, né, periferias, mas, como eu disse, né, falar de periferia, falar de favela. Aqui no Rio é uma coisa, você falar de favela. Em Fortaleza, as pessoas acham que é outra coisa. Em Belém, Pará. Então, esses vários nomes aí que, né, a gente está atuando, né, começamos lá no começo do ano com o BNDES Periferias, com algumas ações, esse polo BNDES Periferias, Periferias Empreendedores, vou falar rapidamente sobre eles, e Periferias Conectadas. E estamos agora, acabamos de lançar 2 semanas atrás, né, Guilherme? O Periferias Verdes e o Periferias Fortes, que são outras 2 ações e outras que a gente vai fazer. Isso tudo nós estamos no meio do caminho e a nossa ideia é continuar investindo muito forte nessa agenda do BNDES Periferias. Então,
Primeiro deles, né, que foi essa primeira ação que nós lançamos em março do ano passado, que é o Polos BNDES Periferias e o empreendedorismo, a ação voltada para empreendedorismo. O que a gente resolveu fazer naquela ocasião? Nós não queríamos baixar, a gente queria, por exemplo, apoiar a construção, reforma de espaços para a geração de emprego e renda nas periferias, mas a gente não queria baixar com um modelo. Façam com esse desenho arquitetônico, voltado para isso. Então, nós fizemos um desenho de um projeto que foi, né, na época, muita gente assim, valorizou muito, que era essa ideia de ser um projeto aberto. Né? O que cabe aqui na rede redes da Maré é diferente do que vai caber lá em Fortaleza, é diferente do que caberia em Manaus. Quer dizer, cada território tem uma necessidade, tem uma geografia, tem uma vontade, às vezes tem um espaço e precisa reformar, às vezes tem um espaço e precisa ampliar, às vezes não tem espaço nenhum. Então, como atuar nesses territórios, a gente resolveu deixar aberto. Nós temos um recurso aberto, apresentem projetos. Né? E o outro que envolvia essa atuação com negócios da periferia, que também a gente não quis ditar que curso que precisa de microcrédito, ou precisa de formação, ou precisa de qualificação, qual é o desenho e voltado para quê? Porque senão, muito fácil eu dizer, eu vou querer fazer um curso na área de inovação e de TI. Né? Às vezes não é isso que você precisa, às vezes reciclagem, às vezes... Então, ficou aberto, e isso eu acho que foi uma coisa bem importante, só para entender que lugar que nós estamos hoje. Né? A primeira chamada foi em março, a gente dedicou 50 milhões e já selecionou 12 projetos. A segunda chamada foi em outubro, outros 50 milhões, esses projetos estão em seleção. E essa terceira chamada, que está aberta até 30 de maio, e, na sequência, nós vamos abrir outra e pretendemos mais outra ainda, né, Celina? E estamos aí na batalha de conseguir recursos. O que a gente aprendeu ao longo desse período? Nós fizemos mutirões, fizemos vários workshops para poder entender, ouvir, conversar com vocês, ouvir críticas, ouvir sugestões. Fizemos rodadas no Nordeste, né, onde a gente identificou que parte das entidades não conseguia nem chegar, nem apresentar proposta. Né? Essas rodadas nos trouxeram aí um conjunto de informações e a gente acabou chegando à conclusão de que a gente precisava batalhar para mudar, de fato, a regra, que era a regra essa que a Ariane colocou, né? Que a gente precisa... Os primeiros projetos eram um projeto de 5 milhões, o BNDES não tem condições de trabalhar com um projeto menor, mas ele exigia 50% do valor do projeto, não da instituição local. Tá? Até porque ninguém é louco de achar que qualquer entidade da sociedade civil trabalhando em periferia teria recursos para casar. Mas a gente tinha a doce ilusão de que, sendo o BNDES, certo? Essa potência, né, uma instituição tão reconhecida, tão forte, e que estava se responsabilizando por todo o projeto, ou seja, a gente apresentou 50 milhões, a gente disse, nós vamos bancar metade do recurso, nós vamos selecionar, nós vamos ter todo o trabalho de avaliar o projeto, nós vamos ter todo o projeto, todo o trabalho vai ficar conosco. A gente tinha a ilusão de que as entidades filantrópicas iam dizer, opa, o BNDES está entrando, então nós temos uma instituição forte, com selo de garantia BNDES, nós vamos entrar com os outros 50%, que, lamentavelmente, não aconteceu. Certo? Então, assim, as instituições, aí, com a batalha nossa, estão até hoje, aí, muitas delas, né, num esforço enorme, e, nesse período, a gente conseguiu mudar as regras internas do banco. Então, quando a gente lançou o terceiro ciclo, a gente já entrou com uma mudança, que é 90%, o BNDES está chegando até 90% dos recursos, e vamos tentar captar 10%, não achando que são as organizações da sociedade civil que vão bancar os outros, esses 10%, mas que a gente, aí, com esse esforço, talvez facilite a chegada. E nós estamos numa estratégia toda que a Celina e o Tiago estão organizando, inclusive, para poder ajudar nessa capacitação. Então, essa foi a primeira mudança. O ciclo está aberto, gente, usem, certo? Um convite aí para vocês participarem. Aí nós lançamos também com outros 50 milhões. Né? Então, tem 50 milhões aberto para o BNDES Polos e para o BNDES Empreendedorismo.
Agora, mais 50 milhões para o que a gente está chamando de periferias verdes, né? Que envolve tanto essa agenda de resiliência climática, e eu acho que esse é um trabalho bem interessante, que eu até estava comentando aqui com a Fiocruz, que a gente poderia entrar, né, porque é o primeiro ciclo desse, mas eu acho que para frente a gente pode trabalhar junto, até porque a Fiocruz tem um trabalho grande na área de clima também, né, e periferia, agricultura urbana e periurbana, e economia circular, envolvendo um conjunto de ações. Estou passando muito rapidamente, porque eu não tenho mais tempo, mas eu vou deixar a apresentação aqui, e aí a organização pode passar aí para vocês, e a gente depois... E agora lançamos um edital, esse não é para Sul e para Sudeste, né, mas muito parecido com o trabalho que vocês fizeram, identificando que a gente precisava de fortalecer as instituições no território, e o que a gente tinha identificado é que o Norte e o Nordeste não conseguem ter a mesma capacidade e a mesma potência que instituições do Sul e do Sudeste, né, principalmente do Sudeste, têm apresentado. Então, nós estamos com um edital aberto para fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, né? Então, nós estamos selecionando um parceiro gestor, né? Os recursos, eles vão, né, um parceiro gestor, que não só vai ofertar aí capacitação, desenvolvimento institucional e mentoria, como também tem um recurso para capital semente, para que essas instituições, depois do curso, possam também utilizar para dar esse salto necessário para poder se apresentar. Então, esse edital é para selecionar, não as entidades da sociedade civil que estão na periferia, mas um parceiro gestor que nos ajude a fazer essa capacitação. Então, vou parar por aqui, eu até acho que apresentar, acho que não precisa, que eu vou deixar aqui para vocês, e agradecer aí, somando tudo isso, a gente já está, no dia de hoje, com 235 milhões do BNDES, né, afora o que a gente vai conseguir alavancar de parceiros voltados para periferias num processo de escuta e de aprendizagem. Então, queria agradecer, porque eu tenho certeza que hoje vai ser um desses momentos aí de escuta, e para que a gente possa também melhorar aí nossa atuação e ir evoluindo sempre. Parabéns aí a todos vocês, parabéns à Fiocruz, e muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que, se você tem uma pergunta, aponta para o QR Code, e se der algum problema na leitura do QR Code, levanta a mão, que alguém da produção vai te dar um papelzinho com um lápis ou uma caneta, e aí você pode mandar também de forma manual, tá bom? Tereza, obrigado pela apresentação e também acho que pelas provocações e pelo estímulo do escalonamento da iniciativa. E aí, na mesma lógica da Patrícia, eu queria deixar já alguns pontos de reflexão. Primeiro deles, eu estava me lembrando da fala de abertura da Ariane, quando ela colocou ali já uma provocação para você sobre a lógica da contrapartida. E já tem aqui, de maneira prática, um esforço do BNDES entre a primeira chamada e a segunda chamada, porque, de fato, a primeira chamada era uma contrapartida de 2,5 milhões, e você explicou qual era o racional por trás disso, ou seja, você teria, em tese, um engajamento de outros investidores, fez uma segunda chamada que já tem uma contrapartida... E a regra, a norma que a gente não podia mudar. Ok. É a segunda chamada com uma contrapartida já que possibilita um acesso maior, mas ainda assim deixa de fora muitas organizações que não conseguem ter, às vezes nem em consórcio, uma submissão de contrapartida de 500 mil, mas é uma sinalização prática já de uma redução... Então, aí eu quero chegar aqui na fala de uma reflexão que eu queria deixar para você. Seria possível, ou é um intento do BNDES, chegar em algum momento, como, por exemplo, é o Funtech, onde você tem o apoio do banco numa lógica não reembolsável, mas sem a demanda de uma contrapartida financeira? Essa é uma questão. A outra questão é, quando você traz esse elemento de que o intuito era que o selo do banco catapultasse a chegada de outros investidores sociais privados, eu me lembrei de um programa recém-finalizado por vocês, que é o Juntos pela Saúde, que está numa outra cadeira lá do BNDES, mas que lidou exatamente com esse mecanismo. Se estabeleceu um fundo
o BNDES entrou como essa mola propulsora desse fundo, e ali foi sendo capitaneado outros atores da iniciativa privada a partir da identificação de uma dor específica do SUS, fortalecimento da atenção primária no Nordeste do país. A dor é essa, então os projetos precisam confluir para essa dor. O BNDES está colocando aqui X milhões e o BNDES colocou um ator para fazer as interlocuções e o fundo parece que foi muito bem sucedido, conseguiu, não sei ao certo se dobrar o valor ou passar do dobro do valor. Em algum momento, o BNDES Periferia pensa em dialogar com essa perspectiva, né? Eu acho que você já deu aqui um ensejo de que, olha, é o nosso interesse, mas o que ficou faltando, talvez, para a gente conseguir ter um engajamento mais prático? Porque, de fato, o selo do BNDES ele é um selo que impulsiona a chegada. Será que, de certa maneira, o que não faltou foi algum elemento comunicativo, algum outro elemento operacional, como se deu no caso do Juntos pela Saúde, que, de fato, consegue dar concretude a essa agenda? Então, essas duas reflexões aqui. Depois eu queria falar sobre a identidade, mas fica para depois, se der tempo. Passo aqui para o nosso secretário, Guilherme, para trazer a visão da Secretaria Nacional de Periferias. Obrigado, Donati. Olha, eu estou já ansioso pelas provocações dele, né, porque é só pancada, né? Bom dia a todos, todas as pessoas presentes. Queria agradecer, Donádio, a Fiocruz, por essa oportunidade. Agradecer, Tereza, e no seu nome toda a equipe do BNDES, agradecer e cumprimentar, né? Parabenizar pela coragem das iniciativas que vocês estão tomando lá. Eu sei que eu tenho acompanhado e sei que não é fácil e que vocês estão colocando o bloco na rua, dando a cara a tapa, estão tomando tapa, mas eu quero aqui também muito exatamente isso que eu quero oferecer também, porque eu sei que não é simples o que vocês estão fazendo. O desafio, a lógica de um banco, apesar de ser um banco público e de desenvolvimento econômico e social, infelizmente não pode fugir a lógica e as regras de um banco. Então, parabenizar vocês pelas iniciativas e pela coragem. Agradecer a Fiocruz e Richards, Donádio, meu amigo Valcler, todo mundo no nome de vocês, o presidente Mário, que resistem, continuam construindo essa instituição tão importante para o Brasil, né? E o tanto que ela foi importante no momento mais delicado da nossa história recente, quanto ela foi atacada e quanto resistiu, e quanto vocês foram importantes, o trabalho de vocês foi fundamental. E eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial, um cumprimento especial às iniciativas todas, às organizações, agentes coletivos organizados nos territórios, no nome da Ariana, no nome da Camila, e outras lideranças que eu estou vendo aqui, algumas eu conheço, outras nem tanto, mas Itaguaí presente, aí, ó, veio de longe. Né? Bem, eu acho que eu estou muito feliz, e sempre que eu tenho a oportunidade de estar num espaço como esse, eu fico muito, muito mexido mesmo, emocionado, porque eu gosto de olhar para esse tipo de momento como uma conquista dos movimentos sociais dos territórios periféricos, sabe? Eu vim do movimento social, vim da periferia de São Paulo, e eu gosto de contar um pouco, falar um pouco dessa história, mas não para fazer demagogia, não, mas é porque eu sei uma parte do que vocês estão sentindo nesse momento, o quanto é difícil chegar neste lugar, o quanto é difícil conseguir se concentrar, se organizar, manter a coletividade, manter as coisas em dia, digamos assim, em ordem, para poder participar de momentos como esse. E a gente sabe o tanto de gente que ficou para trás, que tem capacidade e tem estofo para estar aqui também. Então, em nome dessas pessoas, desses agentes, dessas coletividades, dessas histórias e trajetórias, eu queria também me comprometer aqui, assim como a Tereza fez, em nome do BNDES, em ajudar a nacionalizar iniciativas como essa. Tenho certeza que a gente vai... A gente já está conversando, não vou dar spoiler, né, Donati, mas a gente já está conversando, isso aqui
não vai ficar apenas localizado, não vai ser pontual. Compromisso, acho que o que a Tereza traz aqui, o que a gente traz aqui, também é um compromisso de levar isso adiante para o Brasil todo. Cumprimentar a Patrícia também. Acho que a tua fala foi muito interessante, ajudou também a gente a refletir um pouco sobre isso, porque, Patrícia, a gente fica, evidentemente, fechado no nosso mundo, fechado, entre aspas, no nosso mundo, aqui, agora falando em nome do poder público, ficamos um pouco fechado, assim, elaborando muito sobre os nossos entraves, mas é muito importante ter interlocução também, se conectar com o que a sociedade civil, de maneira geral, a iniciativa privada, as fundações e tal, também tem pensado e tem feito a respeito desse tema. É um tema interessante, né? O tema de financiamento. Olha onde a gente chegou, né? Quando eu falo a gente, eu estou me referindo às periferias, às favelas, a esses agentes coletivos também. Eu tenho um pouco de dificuldade de separar as coisas, eu fico transitando, mas olha onde chegou essa agenda, né? Forçar, entre aspas, a sociedade como um todo, o Estado brasileiro, a iniciativa privada, a pautar o financiamento das periferias, né? Por isso que eu estava aqui também, de alguma maneira, felicitando um pouco esse momento, né? Porque esse tema ele nos leva a um tema inevitável, óbvio, mas inevitável. E, como diria o poeta, né, a gente tem que falar um pouco sobre o óbvio cotidianamente, né? O financiamento de periferias remete ao subfinanciamento das periferias historicamente. A agenda estar agora em voga significa que ela não esteve em voga, por assim dizer, durante algumas dezenas de anos, né? Para não entrar muito em digressão histórica, tá certo? Mas nós sabemos de onde vem esse subfinanciamento e o passado do subfinanciamento, a formação das nossas favelas, das nossas periferias, a ausência, para também não usar outra palavra, de investimento público, a ausência do Estado brasileiro, né, que, por sua vez, durante muito tempo, financiou a economia nacional, financiou o capitalismo brasileiro, ou seja, os setores mais pujantes da economia, né, o agronegócio, né, a construção civil, todo o rentismo, né, durante muito tempo financiado, estimulado, fomentado pelo Estado brasileiro. E aqui não tem julgamento, não. Nenhum julgamento. Tá certo? Cada um tem suas opiniões sobre os fatos históricos. Mas eu estou relatando isso porque o Estado brasileiro, durante muito tempo, superfinanciou a economia e subfinanciou as periferias. Subfinanciou ou subinvestiu nos territórios periféricos. Nós sabemos aonde está a origem, o nome, o sobrenome, né? Nós não somos vingativos nem rancorosos, mas a gente tem memória, né? Nós sabemos de onde a gente veio e nós sabemos aonde nós queremos chegar também. Então, acho que essa primeira reflexão é importante, né? Porque nós estamos aqui forçando, de alguma maneira, um debate, forçando de novo, entre aspas, né? Eu acho que é uma imposição histórica muito importante, significativa, que os agentes coletivos organizados nos territórios periféricos pautem, ajudem a pautar esse debate em todas as instâncias da sociedade. E eu falava sobre esse subinvestimento, subfinanciamento, que gerou uma carência estrutural nas periferias, né? A gente hoje discute muita coisa da potência, vou falar disso, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Não podemos esconder que existe uma carência ainda muito aguda, né? A ausência de investimentos muito aguda, e que a gente precisa se debruçar. Agora, essa carência também, essa ausência também, forçou a criação de uma verdadeira economia da sobrevivência nas periferias. E vocês são exatamente o resultado dessa economia da sobrevivência. Diante da ausência, diante, muitas vezes, do abandono, para não dizer da perseguição, né, muitas vezes, em alguns casos, para não falar de genocídio, porque também o Estado brasileiro, durante um bom tempo, foi protagonista no genocídio da população periférica brasileira.
Mas, para não falar disso, o resultado, um dos resultados práticos, foi o surgimento cada vez mais forte, cada vez mais sólido, de uma economia da sobrevivência nos territórios, que depois a gente vai entender como potência. Mas eu quero entender primeiro como uma reação à ausência. Ou seja, é a tentativa de continuar vivo. É na tentativa de continuar vivo que se construíram as cozinhas solidárias, por exemplo, no momento da pandemia, em que o Estado brasileiro, naquele momento, o governo federal e os governos locais, pouco ou nada faziam para superar aquele momento. É na tentativa de sobreviver que se criaram os movimentos de luta por moradia, se criaram os movimentos de luta pelo acesso à terra, e assim por diante. Os grupos de cultura, e assim por diante. Não vou ficar aqui pormenorizando, porque vocês sabem, entendem muito melhor do que eu sobre isso. Bem, então, nós temos uma dubiedade aí, né? Uma ausência primeiro, uma presença depois dos territórios, que vai criar uma posição de afirmação, né? Olha, aqui sobre esse território eu sei o que eu falo. Sou eu que sei o que fala. Não é isso? E é uma posição cada vez mais altiva, o que também me deixa muito, muito feliz. Agora, quando a gente vai falar sobre essa questão específica do financiamento, existe uma discussão no nosso país, né, sobre isso. Bom, onde eu vou investir? E aí, se eu estiver falando algo que seja inapropriado, depois, Patrícia, você me corrija, mas existe um cálculo sobre o financiamento, que é o cálculo do ativo, ou seja, no que vai resultar aquilo, né? A lógica do banco também, né, Tereza? Eu acho que também tem um pouco essa dimensão. Existe também a questão da compensação, né? Então, eu tenho interagido muito com esses setores. Olha, como é que a gente só pode financiar algo, né, investir um recurso, se houver, por exemplo, a possibilidade de uma lei de compensação, uma lei de incentivo. É interessante isso. O Estado brasileiro precisa incentivar o investimento em determinadas áreas que não necessariamente significam ativos, não necessariamente significa a recuperação ou a lucratividade futura. E é interessante lembrar e falar sobre esse aspecto, que as favelas e periferias brasileiras movimentam a economia de uma forma avassaladora, né? Ainda que de forma ramificada, fragmentada, né? Mas tem um estudo do Instituto Data Favela, que eu tive acesso há pouco tempo, e olha, em torno de 170 bilhões por ano esses territórios movimentam. Isso num dado que possivelmente está subestimado, porque não considera o censo de 22, né? Esse estudo é um estudo ainda anterior aos resultados do censo de 22. 170 bi por ano é a movimentação em consumo desses territórios. Algo bastante significativo, né? Acho que bastante promissor. Eu chamaria de ativo, né? Então, eu acho que a gente não precisa mais mostrar digamos, o potencial econômico desses territórios, né? Os dados estão aí, né? A economia de periferia, que muitas vezes, do ponto de vista do trabalho, ela está subaproveitada, ou ela está em setores, como eu falei, né, fragmentados, segmentados, ela carrega um potencial gigantesco. Nós não precisamos, eu acho, falar tanto sobre isso. Agora, eu queria voltar a fazer uma reflexão. Ou seja, está provado que tem potencial, está provado que tem demanda, né? E agora nós precisamos discutir um pouco os entraves. Eu entendo que existe uma ausência mesmo, que eu acho que isso aqui, de novo, é um passo muito significativo para que a gente altere um pouco uma cultura desse subfinanciamento. A Tereza foi muito feliz na fala dela, dizendo, olha, tem uma carga de preconceito em relação às organizações periféricas muito forte,
né? E eu acrescentaria, Tereza, que nós estamos numa discussão sobre projeto também de país. As periferias, os agentes coletivos organizados periféricos atuam sob um projeto de país também, que muitas vezes está em dissonância com o que os financiadores querem. Não é isso? Então, acho que essa coisa do alinhamento ou desalinhamento ideológico tem a ver com isso. Eu gostaria de acrescentar nesse debate que, às vezes, as pessoas acham que financiar a periferia é financiar o coletivo tal, o movimento X, a coletiva Y. E, na verdade, o que está acontecendo nesse país, e a história vai mostrar, vai revelar isso em algum tempo, é que está se erigindo um projeto de país vindo das periferias, em que a desigualdade não pode entrar no dicionário, né? Em que o privilégio é palavrão, né? Então, eu acho que nós estamos avançando para uma coisa que talvez alguns setores da sociedade não querem. Eu gostaria de fazer esta reflexão macro. Eu entendo que tem entrave, sim, burocrático. Eu tenho acompanhado isso de perto na gestão pública, no Ministério das Cidades. Tem entrave específico da burocracia, da institucionalidade, do cotidiano, das regras de cada instituição. Mas eu acho que a reflexão que eu queria deixar é que existe uma discussão macro aí, não é? Que não é, e está também em disputa, a ideia de que o nosso fomento para as periferias deva ser um fomento de levar dinheiro e capacidade de consumo apenas para os periféricos. Eu não estou negando que nós precisamos de dinheiro, as pessoas precisam de dinheiro e consumir, e etc. Não é isso, não estou questionando essa ideia. Mas nós estamos falando, eu sei que eu estou com o tempo esgotado, mas eu vou abusar um pouco, tá? Eu já sei. Vou abusar e vou tentar concluir o mais rápido possível. Nós precisamos, e eu gostaria de fazer essa provocação à mesa, todos nós aqui, e a vocês também, assumir a responsabilidade, já que nós conseguimos chamar a responsabilidade dos governos, da sociedade civil, da iniciativa privada, assumir também a responsabilidade de construção de um projeto de país vindo das periferias. De deixar mais claro isso. De deixar isso mais evidente. Porque foi evidente durante séculos o projeto de país que nós vivemos até agora. Foi evidente. Está nas leis. Né? Está nas leis. Nas constituições do nosso país estava claro quem tinha direito e quem não tinha direito. Por que nós não podemos deixar claro também que nós queremos um projeto de país vindo de baixo, vindo dos territórios periféricos? E aí, meu amigo, minha amiga, nem todo mundo vai querer financiar mesmo. É diferente, é contraditório. Eu acho que nós precisamos assumir também um pouco este desafio de construir um projeto, de construir, e aí eu vou encerrando, um outro desafio também, que para construir esse projeto, é preciso se conectar entre nós. As periferias precisam se conectar. Né? Veja, o mundo global, né? O mundo mundializado, por assim dizer, conectou as grandes forças, as grandes potências, os grandes ramos da economia. É preciso que as periferias se conectem também, que os movimentos de mulheres se conectem com os movimentos de adaptação climática, que, por assim dizer, se conectem com os movimentos de luta pelo acesso à terra e moradia, habitação digna, que vá aos movimentos que garantam a educação e direitos para crianças e adolescentes, que se encontrem com aqueles agrupamentos que discutem soberania alimentar, que construam um projeto de país. E aí o financiamento que continua sendo um desafio, tá certo? E eu não estou secundarizando o desafio do financiamento, mas eu quero colocar ele dentro de um contexto onde os desafios são vários, são inúmeros, né? Se conectar, construir redes, construir projeto de poder, porque alguém falou aqui, e sempre com muita razão, os espaços estão ocupados quase sempre. Acho que nós estamos conseguindo mudar isso
Devagar, mas estamos mudando. Mas quase sempre pelas mesmas pessoas, com as mesmas características e mais. Porque não é só uma questão fenotípica, né? Geralmente pelos mesmos interesses. Então é isso que tem que estar, é isso que a gente tem que estar ligado, né? Então eu acho que aí o financiamento dentro desse contexto passa a ser um desafio em que a gente entende melhor, em que a gente enfrenta melhor, de forma mais qualificada, inclusive. Como se qualificar para ser financiado, né? Se para nos financiar estão exigindo que a gente esteja qualificado, não é isso? Então, como é que a gente passa isso, se não trocando, se não se encontrando, não é? Se não se ajudando, se coletivizando? Então, acho que esse é o desafio principal que eu queria. Assim, eu acho que nós já está muito fácil de entender, claro de entender, que existe uma dívida histórica do Estado brasileiro, que existe uma dinâmica de desigualdade profunda, mas eu quero também fazer a provocação, eu sei que vão vir várias para cá, mas fazer a provocação para os territórios de qual é a nossa responsabilidade também. Tá certo? Como é que a gente pode fazer para, aí, ao se coletivizar, significar uma questão inevitável, inexorável. Tá certo? Então, é isso que eu queria dizer inicialmente. Muito obrigado a todos e todas. Tamo junto. Então, lembrando, QR Code ali, eu já estou recebendo algumas perguntas e não vai dar tempo de algumas rodadas, provavelmente uma ou talvez 2 rodadas. Então, se tiver pergunta, já envia, por favor. E se não está conseguindo escanear, pode colocar num papelzinho que vai chegar até aqui. Guilherme, obrigado. Logo no início da sua fala, você trouxe a questão dessa distância do diálogo entre o público e o privado. E eu, como estou no setor público há décadas, sei bem que, de fato, é um espaço de barreiras invisíveis e que, às vezes, até para você transpor, isso é eivado de um certo preconceito, de uma dificuldade em alguns fóruns específicos. A gente não tem a cultura de frequentar os mesmos fóruns, talvez em algumas agendas econômicas, sim, mas nas agendas sociais, menos. Exemplo prático. Agora, em Fortaleza, essa semana, começa o encontro do Grupo de Instituições e Fundações Empresariais. O GIF faz a cada 2 anos um grande encontro que ele reúne praticamente todas as principais fundações e institutos empresariais do país. Eu sei que tem um esforço do GIF de fazer a aproximação da participação do poder público, mas, ainda assim, a minha leitura, quando eu estou nesses espaços, eu acho muito tímido e vice-versa. Quando a gente também faz as nossas agendas para discutir financiamento, aperfeiçoamento de gestão, transparência, comunicação, o que for dentro desse ecossistema, a gente tem muito pouca abertura, ou não é pouca abertura, talvez pouca lembrança do convite a esses atores que enriquecem a discussão. Bom, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque tem um dado que a Patrícia apresentou, que me saltou aqui aos olhos, que uma das razões do pouco ou do baixo investimento de algumas instituições e fundações empresariais é a falta de conhecimento das organizações que estão operando no território. Então, assim, olha, esse tema me interessa, mas eu não sei quem está no Parque União fazendo isso. Eu não sei quem está na Maré fazendo isso, eu não sei quem está na Baixa do Sapateiro fazendo isso, ainda que eu tenha um interesse. E aí, é claro, no vácuo da ausência de ocupação desse espaço, geralmente alguém se coloca para capitanear essa oportunidade e não necessariamente a organização que se coloca para ocupar essa oportunidade é a que mais tem representatividade nessa agenda, mas é a que consegue articular e comunicar melhor naquele momento. Bom, eu não sei quantos aqui sabem que há o mapa das periferias. É uma ferramenta fantástica de geolocalização, onde você consegue identificar todas as iniciativas, ou talvez grande parte das iniciativas da Secretaria Nacional de Periferias, nível Brasil.
ver o que está sendo feito, se tem iniciativa premiada naquele território, naquela região, tudo mais. Então, assim, ferramenta A. Eu estou fazendo alusão a essa, mas há outras ferramentas que permitem essa conexão. Aí a pergunta que eu quero deixar para você refletir há ferramentas que possibilitam essa conexão entre o diálogo, mas, assim, o diálogo ainda é tímido, e como é que você vê, como representante do Ministério, da Secretaria, como agente público, esse esforço ou não esforço da aproximação dessa agenda de discussão, e aqui eu estou fazendo especificamente um recorte em cima da discussão da pauta social, juntando esse diálogo entre público e privado. Né? Então, é isso. E aí, Patrícia, acho que já deu tempo de refletir, né, sobre aquela primeira pergunta. Eu devolvo a palavra para você. Você vai fazer outras perguntas? Você não quer fazer um bloco? Não, já terminei as perguntas, porque aí eu quero deixar o... porque aí vamos... Na medida que vocês vão respondendo essas, eu vou dando uma selecionada aqui também, porque são algumas, e aí eu devolvo. Tá bom? Tá bom. Bom, então, muito obrigada, né? Novamente é uma honra estar aqui dividindo a mesa com vocês e poder escutar e fazer parte dessa discussão. Bom, eu pensei várias coisas, né, ao longo, conforme eu fui escutando, né, e vou começar a partir da questão da vontade política, né, e do projeto de país que se tem como entraves também para esse financiamento, né. Inclusive, a gente vem trabalhando sobre levar para os investidores sociais essa reflexão de qual é o projeto político que eles têm de país. E político não partidário, mas disso, assim, o que eles imaginam que deva vir a ser a nossa sociedade. E aparecem termos que a gente não pode usar, do tipo, né, eu mesmo tive apresentações, assim, abrindo bastidores para vocês, assim, em confiança, de tipo assim, tira a palavra político da apresentação, não vamos falar sobre isso, sabe? A gente tem muita dificuldade também de trazer para a discussão questões de reparação e redistribuição de riquezas, né? Os nossos 2 últimos congressos, né, o nosso de 2023, foi para tratar do investimento social privado, endereçar questões de estruturas de desigualdades. Então, entender que é diferente a gente falar de alívio de pobreza e de desigualdade, né? Porque a gente pode aliviar a pobreza, mas continuar melhorando para quem está nas elites e a gente continua com o mesmo abismo. Então, né, é diferente de pensar desigualdade. E agora a gente está com a temática de desconcentração de poder, conhecimento e riquezas. E também, de novo, contando para vocês, a gente também perde alguns apoiadores e patrocínios a trabalhar quando a gente trabalha com essa temática. Então, só que cada vez mais tem sido um posicionamento nosso institucional de que a gente não pode ficar nessa pretensa posição, entre aspas, neutra, que a gente sabe que não existe, que não é neutra, e que, enquanto uma associação, a gente precisa ser mais vocal em determinadas agendas políticas. Só que é isso, assim, né? Isso encontra solo fértil com algumas organizações e alguns parceiros e acaba afastando outros. E eu acho que uma coisa muito importante, né, a partir da sua pergunta, foi, né, por que as organizações cobram, o financiamento não chega. Tem uma questão também que aqui no Brasil a gente não usa tanto o termo do filantrocapitalismo, né? Mas tem essa perspectiva, isso não significa que ele não exista. Então, tem essa perspectiva de um projeto político no qual o capitalismo seria o melhor sistema e essas organizações vão usar das suas ferramentas, das ferramentas do próprio capitalismo, para endereçar as questões sociais. E isso é diferente do que eu estava falando para vocês, de uma filantropia de justiça social, né, que é uma filantropia que reconhece a questão dos direitos, que trabalha em prol de direitos, que repassa o recurso, que tenta chegar nos territórios, nos movimentos, nos ativistas, e que entende que não tem uma solução única. Né? E eu acho que essa é a questão, é a pluralidade. Existem diferentes formas de estar no mundo, existem diferentes formas de produzir, existem diferentes formas de se relacionar com os territórios, com a natureza, e que é isso que precisa ser valorizado e precisa ser financiado.
E isso, infelizmente, ainda não tem o maior volume de recursos. O maior volume de recursos ainda está concentrado nessa lógica, que é uma lógica que eu também não estou botando um juízo de valor, dizendo que ela é menos ou mais válida, mas eu estou dizendo que ela concentra os recursos, e a gente vê isso por pesquisa, que é foco em educação, e uma educação que normalmente é para formar mão de obra, para trabalhar dentro das próprias empresas, ou para lidar com alguma externalidade negativa que o negócio tem ali em torno, né, no território que está no entorno das suas plantas, enfim. Então, é isso, assim, tem uma forma de fazer que ainda coloca em diferentes graus o que é considerado entre aspas, o bom, que pode receber recurso, que é aquele que não ameaça, muitas vezes, o status quo, né, e aquilo que não pode ser financiado. Então, também tem uma outra pesquisadora, a Jéssica Scler, que ela trabalha há muitos anos com filantropia no Brasil, e ela faz esse paralelo, assim, e ela mostra, por exemplo, por que movimentos como o próprio movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo, é considerado um movimento que não pode ser financiado pelo investimento social privado de filantropia, enquanto um outro movimento mais cultural, mais artístico e tal, não sei o quê, beleza, esse a gente pode financiar. Então, é isso, assim, o político, ele atravessa, obviamente, e a gente não tem como pensar que filantropia e investimento social privado não são fazeres políticos, são extremamente políticos, e a gente precisa cada vez mais assumir isso e trazer isso para a pauta, trazer isso para a discussão e trazer isso para a disputa, né? Acho que é isso. Obrigada. Tereza. Olha só, respondendo à tua pergunta, né, só quem não lembra que é se a gente pode abrir mão da contrapartida, eu colocaria a pergunta de outro jeito, entendeu? Por que nós vamos abrir mão da contrapartida? Né? Porque primeiro que assim, nós estamos falando em até 90%, né? Então já criamos uma situação muito confortável para a filantropia brasileira de poder contar, né, com 4 milhões e meio do BNDES e entrar com 500 mil e dividir o palco com a gente. Aí eu falo, não, é confortável, né? O setor público faz tudo, gente. Não precisamos de nada do setor privado. Abram mão, vamos fazer tudo só o setor público, porque esse recurso não é um recurso do Banco do Lucro, como é da filantropia privada. Né? Nós é que estamos dizendo, ao contrário do que, em geral, se diz na iniciativa privada, nós estamos dizendo, nós vamos usar parte do nosso dinheiro, que é dinheiro de filantropia, esses 235 milhões seria o similar ao recurso de filantropia. É parte do nosso lucro que a gente pode destinar até um determinado percentual para atividades variadas. Não? Aí eu falo, não, deixa que eu faço tudo. A gente está fazendo o quê no BNDES? Nós estamos dizendo, eu quero colar com a política pública. Não estou fazendo coisa da minha cabeça. Estou colando aqui com a política pública. E estou permitindo que o setor privado entre com uma colaboração pequena, certo? Num projeto que está pronto, que eu estou fazendo tudo, que eu não só estou botando o meu selo, mas permito que ele tire foto comigo, né? Mas estou fazendo todo o trabalho, quer dizer, é um conforto para a iniciativa privada, de grandes ou pequenos, poder contar lá com a equipe da Celina, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, certo? Selecionando o projeto, fazendo todo um trabalho, que é um trabalho pesadíssimo. E aí eu falo, não deixa que a gente faz tudo, é tudo setor público, setor privado não precisa fazer nada. Eu acho que a gente tinha que fazer outra, não deveria abrir mão. Né? Segundo, a gente está, de fato, como você disse, tentando construir caminhos para tentar facilitar a vida dos colegas, né, da iniciativa privada que queiram entrar nessa parceria conosco. Então, nós estamos, aqui o Tiago está, a gente até estava conversando sobre isso, vendo como a gente se organiza para permitir que essa captação seja facilitada. Né? Já estaria bem facilitada, tá, gente? Então, eu acho que podia fazer? Podia. Agora, a gente vai entrar com 100 milhões nessa rodada, 50 para o BNDES periferias, polos e empreendedores, e 50 para... Aí eu tenho 100 milhões, eu não estou botando 100 milhões, eu não tento, pelo menos, alavancar 10,
entendeu? Eu acho que a gente tinha que estar forçando a barra para o contrário, entendeu? Então, Tereza, como que a gente pode fazer para buscar mais recursos, para poder alavancar mais? Abrir mão de 10 milhões significa abrir mão de que um pouco mais de atores pudessem estar participando dessa agenda, não da iniciativa privada, mas das periferias, né? Porque nós estamos entrando com um projeto que o BNDES não está impondo nada, nós estamos querendo projetos de qualidade, mas assim, o projeto vem do território, vai ser gerido pelo território, ganha ponto quando ele tem o conjunto dos atores no território, ganha ponto quando é mais mulheres, ganha ponto quando é negros participando da gestão, ganha ponto quando é juventude negra no território. Então, nós estamos tentando fazer todo um esforço e dizer, bom, podemos pegar pelo menos um naquinho de dinheiro de fora? Aí nós estamos realmente inspirados aí no Juntos pela Saúde, tentando fazer uma coisa parecida, né? E tem dinheiro. Aí eu quero pegar, só para não me prolongar muito, mas assim, quando o BNDES faz um outro projeto, que é um projeto que chama Floresta Viva, tá? Que é 50% nosso, 50% de parceiros. Mas é um projeto de restauro florestal, que é um projeto mais limpinho, né? Não é um projeto limpinho? Restauro florestal, um projeto ecológico, vai fazer restauração. Não é esse negócio de botar dinheiro na periferia, correr risco, né? Projeto mais bonitinho, né? Os 50% aparece. Quero dizer que recurso para casar com o nosso dinheiro de restauro florestal não falta. Certo? Para casar com... Então, assim, acho que a gente está facilitando muito a vida. Não está faltando recurso. Tem aqui uma opção. Quando é dinheiro para restaurar a Amazônia, Parará está aparecendo. Quando é dinheiro para restaurar ou para garantir o mínimo do desejo da periferia, porque o nosso projeto ele é aberto, como eu disse. Né? Talvez, se ele fosse fechado, talvez aparecesse. Não sei, também talvez nem aparecesse também. Né? Então, eu acho que peguei esse negócio porque eu acho que vale a pena a gente refletir. Quer dizer, não é falta de recurso e nem é medo de casar recurso com o BNDES. Podia ser também, né? O preconceito de ser com a gente. Não é. Esse outro exemplo mostra que não é. É com vocês, tá? Eu não vou fazer réplica nenhuma, mas porque tem uma pergunta. Porque tem uma pergunta aqui que já vai nessa direção do que você está trazendo. Acho que vai ser bacana depois de eu voltar a te ouvir. Guilherme. Não, bom, acho que, de fato, existe uma lacuna aí, uma separação, que eu acho que nós entendemos. Às vezes a gente está falando, todo mundo está entendendo, né, as obviedades disso, né, da onde vem, inclusive, essa distância, né. Eu acho que a gente está avançando para diminuir essas distâncias, para tentar ser sóbrio nessa análise, para tentar diminuir as distâncias. Nós entendemos as reservas que parte da iniciativa privada brasileira tem com relação a investir ou financiar iniciativas periféricas. Nós entendemos isso, né? Como eu falei na primeira parte da minha fala, acho que nós temos que deixar mais claro isso entre nós, né? Para que nossos agentes, as iniciativas que estão chegando agora, especialmente a juventude, entenda também um pouco do contexto, da história do nosso país. Porque senão fica parecendo uma coisa que o país é uma coisa só, todo mundo está no mesmo barco, feliz. Não está. Existem projetos distintos, né? Então, nós precisamos entender isso. Como lidar com isso também. Não é uma guerra que a gente vai querer ficar. Não, a gente quer, como eu falei, tem um processo de sobrevivência que é fundamental e importante para os territórios periféricos. E eu acho que parte dele é justamente refazer ou construir pontes, às vezes nem foram feitas ainda, né? Ou construir pontes, né? Já que não é feito de lá para cá, que se faça daqui para lá. Não tem problema, eu acho que nós temos... Esse é um dos nossos desafios, né? Construir isso. Eu acho que eu sou muito feliz de ser o secretário de periferias do país, do governo federal. Foi um governo que teve coragem
de criar um espaço como esse, né, para pensar investimento em política pública, como a Tereza está falando, né? O nosso papel lá é fazer investimento em infraestrutura urbana. Esse subfinanciamento, esse subinvestimento, a ideia é que a gente incida sobre ele. Então, eu acho que existe um esforço, evidentemente, como parte de projeto político, que está sendo feito para diminuir essas distâncias. Eu queria aproveitar rapidinho para falar, que eu acabei não falando, dessa iniciativa do mapa das periferias, que o Donati falou aqui. Acho que boa parte de vocês conhece, já está interagindo com o mapa das periferias, que é justamente a ideia da gente ter numa plataforma só, né, georreferenciado na medida do necessário também, porque não dá para você também entregar tudo que está disponível, mas na medida do necessário, disponível para que vocês interajam entre si, comecem a conhecer o que existe nos territórios, comecem a se conectar. É óbvio que é uma plataforma e, por si só, ela não proporciona essa interação imediata, né? Ela é uma plataforma de coexistência, digamos. E nós queremos ampliá-la, e mais do que isso, a gente quer movimentar a plataforma também. Então, o nosso objetivo é construir, ou ajudar a construir, essa rede que eu me referi no final da fala anterior, né? Ou seja, como é que a gente constrói esse ambiente em que vocês vejam o que está sendo feito? Eu costumo dizer, eu vivi no Rio há alguns anos, e eu costumo dizer que os movimentos, os coletivos do Rio, eles pelo universo que é o universo de favela do Rio ser muito complexo, né, há uma dificuldade grande de entender o contexto nacional, de entender o que é uma favela em Florianópolis, por exemplo, de entender o que é uma favela no Nordeste do país e assim por diante. Então, eu acho que é muito importante que a gente que está nesse espaço mais nacional também empreenda o esforço de conectar vocês, porque as lições e a trajetória, o acúmulo que vocês têm no Rio de Janeiro é muito grande, né? Em geral, né, vocês professam coisas para o resto do país em relação a este tema. Então, é muito importante proporcionar que vocês interajam, se conectem com o restante do país para levar essas experiências e também aprender o que está vindo de outras regiões. Então, o mapa é um pouco essa ideia. Em breve, a gente vai ser mais ativo na construção dessa rede das iniciativas periféricas. Então, a gente quer mesmo construir esse ambiente real, virtual, mas também real, né, de compartilhamento de oportunidades como essa e outras possibilidades, né, de como se articular, por exemplo, para pautar a iniciativa privada também, para pautar o poder público local e assim por diante. A ideia é avançar nessa movimentação, porque a gente entende que esta pauta, esta agenda, e eu finalizo assim, também está em disputa, é o que eu falei, né? Tem muita gente professando a ideia de que a periferia é um lugar para se investir, para que a gente construa um país de consumidores, ponto. Ponto. Cada um por si e seja o que Deus quiser. Nós estamos dizendo que há um passivo, sim, deste país de consumidor, é verdade, mas que é preciso coletivizar as experiências de resistência periférica. Passa pelo financiamento, mas passa, não é só o financiamento. É isso. Então, meu celular está bombando aqui. Eu vou tentar fazer um exercício de síntese e aglutinar as perguntas a vocês. Agora, vocês sabem que quando tem financiador na mesa, naturalmente, a concentração acaba sendo, no caso aqui, para a Tereza. Eu vou começar pela Tereza, tentando fazer aqui a junção, né, das perguntas, que são várias. Para não perder, deixa eu começar pela primeira. Pergunta se essa lógica da contrapartida dos 10% agora, se ela vai ser articulada pelo BNDES. Também pergunta sobre instituições... Peraí, gostaria de saber se eu já... uma pergunta que, enfim, tem a ver, é um pouco mais ampla, que é quando que foi essa chave que virou essa gestão do BNDES? Acho que, de certa forma, isso você colocou até no início da sua fala, mas está aqui. E o que pode se esperar a partir daí? Também considerando que 5 milhões ainda é um valor extremamente desproporcional para a realidade da maioria das organizações,
Como que o BNDES ele pode evitar que esses novos editais acabem reforçando a concentração de recursos nas grandes organizações, em detrimento das pequenas iniciativas que estão na linha de frente. E também tem uma outra pergunta aqui que questiona se a iniciativa do BNDES Periferia Fortes, que começa pelo Norte e pelo Nordeste, se ela tem pretensão de acontecer em outras regiões. Patrícia, também tentando juntar aqui as perguntas que chegaram para você, eu vou aglutinar numa que eu acho que representa o conjunto. Quais que você identifica como os principais desafios para que o investimento social privado e a filantropia no Brasil avance em doações e investimentos por confiança, sem amarra de projetos curtos e restritivos? E, Guilherme, precisamos de você na Baixada Fluminense. Fortalecendo a atuação de inúmeras organizações que estão na cidade do Rio de Janeiro. Estamos adiando o fim do mundo, como disse o Ailton Krenak. Enfim, aí coloca aqui todos os desafios, todas as dificuldades que estão acontecendo, a questão da invisibilidade e esse apelo aqui necessário sobre a presença da Secretaria na Baixada, mas também tem outras questões, eu queria juntar numa, que é direcionada a você, que é sobre qual seria a proposta da Secretaria para ajudar com as formações e as ações do Plano Integrado de Saúde nas Favelas no Rio de Janeiro. E aí, com essas perguntas, a gente fecha aqui o bloco das nossas considerações. Eu já peço para também fazer as considerações finais, uma vez respondidas. Quer começar, Patrícia, novamente? Posso começar. Bom, obrigada, né, pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta fundamental e é a pergunta de ouro, assim, quais são os principais desafios e como é que a gente pode mover o ponteiro, né, em relação a esse financiamento para apoio institucional, de mais longo prazo, baseado em confiança, né? A primeira coisa que me vem à cabeça e que a gente vê, né, e viu por meio dessa pesquisa que eu comentei com vocês, a Olhares do investimento social privado, é a lógica de controle, né? O controle do recurso que os investidores sentem que eles perdem ao fazer esse tipo de repasse, né? Então, tem uma tensão no campo que é isso, é o controle versus a confiança. Então, de um lado, se a gente tenta promover que as organizações no investimento social privado e da filantropia conheçam cada vez mais e se relacionem com as organizações às quais eles podem apoiar para que isso seja feito de uma forma diferente, vem também um movimento de contenção, né? Um movimento de, bom, mas se a nossa equipe interna executar, a gente vai conhecer melhor o território, a gente vai ter aprendizados para a nossa instituição, a gente vai ter mais controle, né, desse recurso, a gente consegue monitorar e avaliar de forma mais próxima. Então, esse, para mim, é o primeiro, né? E o segundo, que me vem também, é a questão da ausência de representatividade, né? Como eu comentei com vocês, assim, inclusive, a gente, no nosso censo, a gente olha para o quanto de recurso é gerido por organizações que têm uma paridade de gênero no conselho e o quanto de recurso é gerido por organizações que têm pessoas negras nos seus conselhos. E são volumes bastante baixos, assim, em torno de 12% e 17%, se eu não me engano, né? Então, o restante do recurso é gerido por conselhos, majoritariamente, como eu comentei, brancos e masculinos. E a gente vê que as organizações que têm
a paridade de gênero, ou uma maior parte de mulheres compondo, e tem pessoas não brancas, são as organizações que tendem a fazer mais repasse de recursos e tendem a trabalhar em temáticas de equidade racial, né, meninas e mulheres, justiça de gênero, o que pode parecer muito óbvio, né, do tipo, tá, óbvio, faz sentido, mas eu acho que é importante a gente ter os dados, porque daí com os dados a gente consegue tentar, né, incidir que as organizações utilizem, a partir dessas evidências, outras ferramentas para mudar as suas estratégias. E espaços de encontro, né? Eu acho que, como o Donádio bem falou, assim, acho que a gente ainda se encontra muito pouco, né? Essa triangulação, sociedade civil, o setor público e o setor privado, vejo como funcionando, né, numa analogia assim, numa engrenagem. Acho que as coisas poderiam ser muito mais complementares e andar juntos. E aí, claro, para fazer essa negociação, precisa se pensar que pontos comuns a gente consegue chegar, né, até onde a gente consegue ir para trabalhar junto e aonde realmente passa do limite, não dá mais. Mas é isso, assim, e a gente tem traduzido e feito e produzido materiais, né, a partir aqui do Brasil também, olhando para essas lógicas, né, e para um financiamento que seja de mudança real e sistêmica, mas ainda é bastante difícil. Tereza? Olha só, gente, a Celina já tinha até pedido para eu falar sobre isso, vou fazer meu comercial aqui completo agora, né? Na segunda-feira, às 15 horas, Celina? Na segunda-feira, às 15 horas, nós temos um workshop com a nossa equipe, para quem tiver essas perguntas e mais um monte de pergunta que deve surgir à medida que vocês olhem o edital, olhem a chamada pública que está lá aberta, olhem o papel, fique com um monte de coisa para perguntar, vocês perguntem direto para os universitários ali, que vão saber responder muito melhor do que eu. A gente tem feito essa prática de... inclusive, a gente lança, né, as chamadas, né, e as nossas ações em atividades são online, com seguida de oficina, exatamente para as pessoas já fazerem pergunta, e faz logo na sequência mais um workshop, porque faz parte desse processo de vocês, inclusive, a gente quer que as pessoas participem. Só tem um jeito de fazer isso, que é ajudando a construir. Então, essas oficinas de trabalho são oficinas para ajudar vocês a tirar dúvida, tentar entender. Nós estamos recebendo e-mail, então podem fazer as perguntas também por e-mail. A Celina vai levantar ali e falar o e-mail, que eu não vou saber qual que é. bndsperiferias@bnds.gov.br. Então, assim, então está todo mundo convidado, de repente vocês fazem aí como parte aí das atividades aqui do curso de vocês também, treinar e ir para o nosso workshop, depois vir com dúvida, se a gente puder ajudar, vamos continuar ajudando, respondendo algumas das coisas, né? A gente vem tentando ajudar a conseguir esses recursos. Mais uma vez, não são recursos das instituições, gente. Nós não temos nenhuma ilusão que as instituições vão aportar recurso. É que, assim, e tem muita gente boa participando, tá? Dessas 12 selecionadas inicialmente, eu acho que 3, 4 ainda não conseguiram apresentar o recurso, certo? As outras conseguiram. Então, não é verdade, eu falei aqui do preconceito e tudo mais, mas, assim, isso não é regra geral, talvez uma parte grande seja, de fato, eu prefira colocar o recurso, seja ideologicamente, seja numa cestinha mais segura, mas tem muita gente participando. A gente vai estar nesse terceiro ciclo num esforço concentrado, aqui liderado pelo Tiago, como eu disse, para tentar montar esse pool, né? Já vamos aproveitar essa conversa antessala aqui com a Patrícia, que a gente já conversou de como a gente pode fazer também uma oficina com as instituições privadas, para mostrar o que eles podem fazer para colar na gente, já que nós estamos se oferecendo aí, né, para dar essa carona em iniciativas maravilhosas. A gente tem recebido projetos fantásticos. A contrapartida ela não precisa ser na apresentação do projeto. Vocês podem apresentar o projeto e a contrapartida vir depois, certo? E que isso também ajuda. Quer dizer, você apresenta um projeto bacana e depois vai correr atrás do dinheiro, né?
Não precisa ser uma instituição sozinha, pode ser consorciada, isso aconteceu demais. Então, pega uma instituição mais forte e articula com um conjunto de outras instituições, cada uma entrando com aquilo que pode contribuir, né? Então, agora, nós queremos dar escala para um projeto, e nós não temos gente para selecionar 400 projetos. Entendeu? Então, se a gente diminuir o valor, significa que a gente vai diminuir o que a gente tem a ofertar. Certo? A gente só pode selecionar 12 projetos. Então, se não for de 5 milhões, a gente vai selecionar 12 projetos de 500 mil. Nós não temos como trabalhar com 400, 500 projetos. Por quê? Porque o banco é uma instituição pequena, não é da nossa vocação, não é nossa ação, essa política pública. Nós estamos nos colando nessa política pública e esperamos que outras instituições sigam o mesmo exemplo, certo? Nós achamos que é um baita projeto que nós estamos fazendo, lindo, maravilhoso, mas nós não vamos substituir nem o Estado brasileiro, nem o papel da filantropia no Brasil, certo? Se a gente fizer isso, primeiro que nós não temos capacidade para fazer isso, nem recurso e muito menos capacidade institucional de fazer isso, recursos humanos para fazer. Então, assim, a opção seria outra, né? Eu faço projetos menores, com muito menos escala, e tiro, né, e perdemos capacidade motor. Então, nós vamos financiar instituições maiores consorciadas com menores, esperamos, né? E aí, por fim, gente, vocês viram ali, 235 milhões, só 35 milhões para o Norte e Nordeste. A gente não pede para a gente não fazer isso. Toda vez é a mesma coisa, né, Guilherme? Ai, mas a gente também precisa. Sim, tem 200 milhões para vocês, 35 para o Nordeste, né? A Fiocruz está fazendo aqui para o Sudeste. Que bom que a gente está nessa parceria. Quem sabe a gente nacionaliza nossos cursos de formação e de gestão. Mas, assim, a realidade é completamente diferenciada no Norte e Nordeste. Se a gente não apostar minimamente, não entra ninguém. Ninguém. Eles não têm 50 pessoas como vocês aqui. Se somar o Norte e o Nordeste inteiro, não entraria ninguém como vocês têm capacidade. Então, assim, nós temos uma tarefa enorme e nós estamos indo correndo atrás dela. Tá? Obrigado. Bom, eu não tive uma pergunta assim, né? Mas vou falar sobre a Baixada, porque a gente está na caravana das periferias, né? E ajustamos a agenda para participar aqui e já fazer uma edição da caravana que começou como um processo mesmo de escutativa, de diálogo das iniciativas, e acabou se desenvolvendo como um componente do programa Periferia Viva. E agora a gente eu estou prestando uma conta, por que eu não estou viajando loucamente como a gente fez no início de 2023, justamente porque agora a ideia é fechar um pouco, amarrar um pouco as coisas. Então nós estamos indo visitar as cidades que foram selecionadas, que vão receber obra, investimento e tal. Então é justamente agora a ideia de saber por que o contrato foi assinado e a obra não começou, por exemplo, né? O que pode ser feito, como que reunir os atores envolvidos para que a coisa comece a acontecer nos territórios, né? Porque senão vai ser uma performance, vai ser bacana, vai ser bonito, mas o que é bom mesmo, que é o investimento chegar, a infraestrutura chegar, a política pública chegar, vai ficar solto. Então a ideia é que a caravana agora tenha um pouco essa cara, né? Mas evidentemente que a gente tenta aproveitar as oportunidades para reunir com os agentes coletivos organizados nos territórios, para visitar a experiência também. A ideia é um pouco essa, né? Eu queria já fazer minha fala final, né? Pode rapidinho, assim, só de agradecimento mais uma vez e de assim compartilhamento desse momento que eu acho que é emocionante para todo mundo que está envolvido. Cada um com um papel distinto, diferente, mas que eu acho que, de novo, é resultado de um esforço histórico, dessa luta por sobrevivência que é histórica dos territórios. Então, acho que aqueles e aquelas que vieram antes, né, acho que pavimentaram um caminho para que a gente pudesse estar fazendo esse jogo duro
com os governos, com o Estado brasileiro, com a sociedade civil, com a iniciativa privada, um jogo duro que é o mais democrático possível, o mais democrático que esse país já atingiu, que é quando as periferias falam, quando as favelas têm espaço para fazer a discussão, né, o direcionamento de investimento, de orçamento público. Então, eu acho que nós estamos, de fato, atingindo o ponto mais alto da democracia desse país até hoje, né? Um país que negou durante tanto tempo a democracia para as maiorias sociais. Eu queria também finalizar dando um pequeno spoiler e dizendo que a gente, além dessa conversa que já está acontecendo, não foi só um compromisso de palco, não. A gente já está conversando com a Fiocruz para nacionalizar essa iniciativa aqui. Então, eu não sei se tem gente acompanhando por internet agora, não. Não está, está todo mundo aqui. Mas depois, então, vocês espalhem essa boa notícia, porque eu sei que vocês são aqui do Rio de Janeiro, mas vocês estão muito bem relacionados Brasil afora. Então, espalhem essa notícia de que vocês estão participando de algo que está aqui no Rio. Aliás, eu participei há 2 anos atrás de um negócio chamado 54 vezes favela, né, Valcler? Aí agora já é 146 vezes favela. Né? A próxima vez que chegar aqui vai ser 300 e sei lá quantos, né? Mas a ideia é justamente essa mesmo, para a gente levar isso e fazer um esforço de nacionalizar. E, além disso, está ali o Danilo, que está distraído aqui, eu peguei ele de surpresa. Está ali, o Danilo, ele está coordenando também um projeto dentro da secretaria, que a gente não queria anunciar assim, mas que é justamente da criação de uma rede de iniciativas periféricas a partir do mapa das periferias, do prêmio Periferia Viva, que vocês, eu tenho certeza, aí todo mundo já se inscreveu no passado. Nós vamos, daqui 2 ou 3 semanas, se não estou enganado, abrir o edital novo, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vai ter prêmio de novo. E o Danilo está coordenando a iniciativa de juntar essa base, né, e criar uma rede orgânica. Ou seja, a ideia é que a gente reúna vocês, converse com vocês, para justamente ajudar a ser um facilitador desse tipo de iniciativa. Então, o BNDES abriu um edital. Ah, mas eu não sei como é difícil, não sei. Não, vem cá. A gente pega o link, vai dar uma mastigada, vai dar uma amarrada, uma facilitada, o máximo que a gente puder. Então, por exemplo, essa coisa de ter um workshop na segunda, né, Celina? Segunda. Então, a ideia é que, bom, vai ter o workshop do BNDES, vai ligar o alerta para vocês lá, ó, tem um workshop, você está lá no edital, tem que participar. Vamos junto, depois a gente entra, ó, foi isso, tá, vai acontecer aquilo. Vai ter o GIF vai abrir uma linha de financiamento bilionária para as periferias. Aê! Nós vamos entrar e tal, ajudar a explicar também, a conduzir, não é isso? Facilitar encontros, reuniões de vocês, entre vocês e também com financiadores. Então, essa rede, além de outras coisas, eu estou colocando... Danilo, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Então, entre outras coisas, nessa linha do financiamento, a gente vai também ser um agente mais ativo, tá, para ajudar vocês, porque a Secretaria de Periferias, o Ministério das Cidades, não faz financiamento. Né? A gente até tem ali um edital outro, um fomento aqui, mas o grosso do orçamento é obra de infraestrutura. Mas a gente sabe que tem um outro papel a ser feito também, então nós vamos fazer isso. E em breve nós vamos fazer um evento também de lançamento, vou chamar, já está todo mundo pré-convidado aqui, tá bom? Quem está na mesa, quem não está. Em breve a gente vai anunciar isso e ver como é que a gente constrói junto com vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.